Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja na sua casa, com cada um de vocês. E eu quero começar esse culto hoje contando uma história que está lá em Marcos 5, né? Então, lá em Marcos, a Bíblia conta a história de uma mulher que durante 12 anos ela sofreu de uma hemorragia. E hemorragia é algo que é tão interno que as pessoas à nossa volta às vezes não percebem, né, aquilo que a gente está sofrendo, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas a Bíblia conta que aquela mulher, ela olhou quando Jesus estava passando e ela pensou: se ao menos eu puder tocar nele, eu tenho certeza que eu serei curada. E no momento que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, imediatamente a hemorragia dela estancou e ela foi curada naquele momento. E por que eu quero começar esse culto contando essa história? Para que você aí na sua casa, onde você estiver, que você possa, durante esse tempo de louvor, durante esse tempo de entrega, estar buscando esse lugar de tocar Jesus nessa noite. Que Jesus possa ser tocado pela sua vida, que você possa se derramar e que Jesus possa, que a vida dele possa lançar sobre você tudo aquilo que você precisa nessa noite. Pai, nós queremos colocar esse tempo diante de ti, Senhor. Nós queremos que o teu Espírito Santo possa encher as nossas vidas, as nossas casas, os lugares aonde nós estamos, Pai. Deus, seja bem-vindo nas nossas vidas, seja bem-vindo nas nossas casas. Enche-nos nesta noite. Queremos ser tocados por Ti, queremos Te tocar, Senhor. Nós queremos que seja uma noite de encontro contigo, Pai. Aonde o Teu poder, aonde a Tua graça possa nos alcançar de uma maneira sobrenatural e nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, enche-nos nesta noite, enche as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa ser o consolo para aqueles que choram. Que o Teu Espírito Santo possa ser luz para aqueles que estão em escuridão. Que o Teu Espírito Santo possa ser a Tua sabedoria para tudo aquilo que a gente precisa, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Enche-nos nesta noite. Vem fazer morada em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, venha e enche este lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, venha e enche este lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. O som do céu tocando aqui, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem sobre nós, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. É o nosso desejo, Senhor. Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória
céus, aviva-nos. Queremos o teu reino aqui. Queremos o teu reino aqui. Espírito, vem. Comece a pedir pela presença do Senhor. Faz quebrantar o meu ser. Espírito, vem. Faz o céu descer sobre nós. Espírito, vem, vem, vem. Quebranta o meu ser. Queremos te tocar, Senhor. Espírito, vem. Faz o céu descer. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Nós te adoramos. Só tu és digno, Jesus. É o nosso clamor, a Deus. Vem com o peso da tua glória sobre nós, sobre essa casa, sobre essa família. Eu te amo, Deus. Tua bondade nunca falha, e tu tens me sustentado em tuas mãos. Do momento em que acordo até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Com tua doce voz me guiaste pelo fogo. Obrigado, Deus. Na escuridão sei que perto estás. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantamos a tua bondade, nós cantamos a tua bondade, Deus. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. E tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Sim, Sim, Deus. Tu mereces tudo, Deus. Tu mereces todo o nosso louvor. Tu mereces tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. E que nós possamos, Deus, viver as nossas vidas de acordo com aquilo que Tu és digno, Senhor. De acordo com aquilo que o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Todo meu louvor, todo meu louvor. Aleluia. Aleluia.
Ele é digno. Ele é digno. Amém. Quantos aí na sua casa aproveitaram esse tempo e tocaram em Jesus? Já, né? Eu creio que quando a gente toca em Jesus, a gente toca aquilo que sem Jesus nós jamais tocaríamos. E isso é o mais incrível de uma vida com Cristo. Hoje eu quero compartilhar algo que Deus tem me confrontado e eu creio que é um chamado para a igreja, né? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Isaías 40, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5. Mas eu gostaria que você lesse todo o capítulo de Isaías 40 na sua casa. Pode ser depois do culto, pode ser durante essa semana, porque eu creio que essa é uma palavra para este tempo, para a gente, né? E lá em Isaías 40, de 3 a 5, a Bíblia diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Pai, eu quero colocar essa palavra, Deus, diante de Ti nessa noite, Pai. Declaramos esta palavra, Deus, como a verdade que o Senhor quer estabelecer em nós, Pai. E nós queremos declarar, eis-nos aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E esse texto, ele fala de uma voz que clama no deserto. E eu tenho percebido que nesses tempos nós temos vivido desertos, né? O mundo tem vivido um deserto. As nossas cidades, as nossas casas, famílias têm se deparado, né, com desertos, né? E eu falei, Deus, o que a gente faz diante desses desertos que acontecem na nossa vida? E Deus falou para mim, clama. Existe uma voz que clama no deserto. E eu creio que esse é um chamado para nós nesse tempo, né? Por isso que eu quero dizer que hoje é um dia de convocação. Você está sendo convocado, você está sendo chamada hoje para algo que Deus quer fazer nesse tempo, né? Muitos falam, tipo, eu não sei qual é meu chamado, eu não sei como é que Deus faz para nos chamar. Então eu quero falar para você, hoje Deus está te chamando. Hoje tem um chamado para a sua vida. E o chamado é: vem ser uma voz que clama no deserto. Venha ser essa voz que clama e que faz com que o Senhor, a glória do Senhor se manifeste. Com que a glória do Senhor se estabeleça, né? Então, né, nesses dias tão difíceis, né, de deserto, tem uma palavra de Deus que precisa ser clamada. Existem promessas de Deus que precisam ser clamadas para serem estabelecidas, né? Então, eu creio que é tempo de nós sermos os João Batistas da nossa geração. É tempo, né, que Deus está levantando aqueles que se levantam como uma voz de Deus para esses desertos que têm acontecido, né? Em João 1, no versículo 23, a Bíblia diz assim, que quando, né, vários mestres da lei vieram perguntar, né, para João Batista, quem é você? Ele responde para eles, né, tipo, eu não sou profeta, eu não sou isso, eu não sou Elias, eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. E essa voz é uma voz que prepara para que Deus se estabeleça. É uma voz que prepara para que a glória de Deus se manifeste. E eu creio que nós somos uma geração que precisa clamar e preparar, né, o deserto para que a glória de Deus se manifeste. É tempo de prepararmos todo esse deserto para que a glória de Deus se manifeste. Então, né, eu quero fazer esse convite para você.
Você quer esse chamado? Você quer se alistar neste chamado divino? E sabe qual é o chamado? É ser a resposta das orações que você tem feito. Eu quero te chamar para você ser a resposta das orações que você tem feito. Muitas vezes a gente ora e a gente espera uma resposta de qualquer lugar. Mas hoje eu quero te desafiar a se alistar, a falar: Deus, eis-me aqui, deixa eu ser a resposta das minhas orações. Deixa eu ser a resposta para aqueles que eu tenho orado. Deixa eu ser a resposta para os sofrimentos que eu tenho orado. Deixa eu ser a resposta para os clamores que eu tenho feito. Esse é o chamado. Ser a resposta da sua oração. Você ser a resposta da sua oração, né? E é isso que João Batista fez. João Batista, ele era um cara que tinha uma linhagem sacerdotal. E o chamado dele, né, o que todos esperavam dele, é que ele fosse para a escola dos saduceus. Para que ele aprendesse, para que ele fizesse todo aquele ritual que todos os sacerdotes faziam. Mas no lugar disso, esse cara, João Batista, ele abriu mão de todos os protocolos, abriu mão de todos os títulos que ele tinha. Ele abriu mão de toda aquilo que talvez beneficiaria ele. E ele falou: não, eu vou para o deserto, porque eu vou ser uma voz que vai atrair a glória de Deus. Eu vou ser uma voz que vai endireitar o caminho para que o Messias se manifeste. E eu creio que nós precisamos ser essa geração. Nós precisamos ser os João Batistas da atualidade. Entende? Lá em Lucas 7, no versículo 28, Jesus está falando a respeito de João Batista. E ele fala o seguinte: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aqui Jesus está trazendo um ensinamento assim muito poderoso para as nossas vidas. Porque ele está falando: olha, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Mas vocês são nascidos do Espírito. E quem é nascido do Espírito tem o direito de estar no reino dos céus. E aquele que está no reino dos céus, por ter sido nascido do Espírito, esse é muito maior do que João Batista. É muito mais poderoso, é muito mais influente. Esse é capaz de ser a resposta da própria oração. Esse é capaz de ser a resposta da oração de um povo oprimido. Esse é capaz de ser a resposta da oração de um deserto. Entende? Então, nós precisamos entender que nós somos nascidos do Espírito. E nós precisamos nos posicionar nessa identidade divina que nos foi dada através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa identidade que nos capacita a sermos uma voz que clama nos desertos, independente do quão árido esteja esse deserto, independente de quanta morte haja nesse deserto, nós somos aqueles que Jesus chamou para ser a voz que clama no deserto para trazer vida. E para trazer vida em abundância, porque é a voz que clama para a manifestação da glória de Deus, para a manifestação da glória do Messias, né? E lá em Colossenses 1:13, a Bíblia confirma isso para a gente, porque ela fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não precisamos mais viver debaixo de todas as circunstâncias do império das trevas. Nós somos empoderados, nós fomos abençoados por Deus para que nós pudéssemos viver o reino de Deus desde já. Para que nós pudéssemos ser essa voz que quando clama, o deserto ele acaba. Essa voz que quando clama é a resposta de oração. Entende? Então nós somos a voz para o deserto atual. E às vezes a gente está fazendo oração esperando que o nosso socorro venha de outro lugar. Às vezes a gente tem orado, às vezes a gente tem clamado a Deus, mas esperando que a resposta venha de outro lugar.
Mas a resposta é da igreja. A resposta para esse mundo somos nós. Nós somos a resposta para essa geração. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para as suas orações. Você é essa resposta. E isso precisa estar muito claro para nós, para que nós possamos atuar nisso, né? Então, nós somos a voz que prepara o caminho para Jesus entrar. Nós somos essa voz que prepara o caminho para que Jesus entre. Entre aonde, Madi? Entre aonde? Entre na vida das pessoas, entre nas escolas, entre nas casas, entre nos hospitais, entre nas cidades, entre nos estados, nos países, nas nações. Nós somos a voz que aplana o caminho para que o Rei da Glória se estabeleça, para que Jesus reine em nossos dias, para que o reino de Deus se estabeleça. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Ele não falou que a gente precisava esperar a vontade de Deus se estabelecer quando a gente fosse para o céu. Não, Ele falou: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra. E nós precisamos ser essa voz que clama nessa terra para que a vontade de Deus se estabeleça. Para que a vontade de Deus seja algo real para todos, não para alguns. Mas que todos possam receber todo esse amor, toda essa graça divina que foi derramada pelo mundo, foi derramada a todos, né? Então, né, quando a gente caminha nesse sentido, esse é o fruto por ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o fruto que a gente começa a dar, por ser dirigido pelo Espírito Santo. Qual fruto, Madi? O fruto de ser uma voz que aplana os montes. O fruto de uma voz que muda todas as intempéries, todas as coisas, né? Então, sabe, gente, uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Não é a pandemia, não são as dificuldades, não são as perseguições, não são as coisas ruins que a gente passa, que nos afastam de manifestarmos o reino de Deus na terra e no nosso dia a dia. O que nos afasta da gente cumprir aquilo que Jesus disse a nosso respeito, sabe o que é? São as desculpas de uma vida inferior e natural que a gente aceita e que a gente se submete. Nós nos submetemos a um caminho inferior. Porque Jesus, Ele falou: eu sou o caminho. Anda nesse caminho. Mas o que a gente faz? A gente anda num caminho inferior. E então a gente aceita. A gente aceita todas as coisas. A gente aceita ser menos do que aquilo que Jesus falou a nosso respeito. A gente aceita ser menos do que uma voz no deserto. A gente aceita ser menos do que aquilo que nós fomos destinados a ser, destinados a fazer. E o meu desafio hoje é: podemos confiar somente em Cristo? Estamos dispostos a confiar somente em Cristo? Não é um governo, não é alguém poderoso, não é o dinheiro, não é nada que pode ser a nossa muleta de confiança. A nossa confiança precisa estar 100% em Cristo, 100% na sua palavra, 100% naquilo que Ele diz a nosso respeito e para nós. 100% em cima daquilo que Ele mandou a gente fazer, que Ele mandou a gente exercer, né? Lá em Colossenses 1:27, no finzinho do versículo, a Bíblia diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo onde? Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória de Deus nessa terra? Qual que é a esperança da manifestação de Deus nos dias atuais? Qual que é a esperança da manifestação de Deus nos desertos, nas dores, nas dificuldades das pessoas? É Cristo em nós, é Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória. Aí está a nossa esperança, o quanto nós podemos manifestar do Cristo que habita em nós. E esse é o nosso desafio, e é esse o chamado que eu quero que você aceite nessa noite. Esse é o chamado que eu quero que você aceite nessa noite. De se alistar nesse lugar, de querer ser uma voz que clama nos desertos.
de querer ser uma voz profética para essa geração, de querer ser a voz do trono de Deus para essa terra. Uma voz que muda a terra. Porque Isaías, ele fala o quê? Ele fala que é uma voz que aplana os montes. É uma voz que levanta os vales. É uma voz que muda as características da terra. É para isso que nós somos chamados. É para isso. Para essa intimidade com Deus que governa a terra. Porque o governo da terra está na voz de Deus. E é por isso que João Batista ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Existe uma voz de Deus clamando. Mas é Cristo em nós a esperança da glória. Como Deus vai exercer esse clamor através de nós? Como Deus vai trazer esse clamor para a terra através de nós? Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. E por isso hoje eu quero deixar 5 práticas, tá? Porque eu quero que você faça alguma coisa com essa palavra na segunda-feira. Sabe? Eu quero que isso se torne uma prática para a nossa vida. Isso mude a nossa vida de forma prática. Então eu quero deixar 5 práticas da geração de João Batista. 5 práticas dessa geração, que é a voz daquele que clama no deserto. A primeira delas é uma geração que ora todos os dias. É uma geração que se encontra com Deus todos os dias. É uma geração que conversa com Cristo todos os dias. Oração, a gente precisa entender que oração não é petição. Oração é alinhamento de mente. Oração é quando eu alinho a minha mente, eu submeto a minha mente à mente de Cristo. É no relacionamento com Jesus que eu alinho os meus pensamentos errados, a forma de pensar errada com os pensamentos de Deus, com os pensamentos de Cristo, com os pensamentos elevados do Senhor. É através da oração que nós conseguimos essa capacidade. É ouvir o que está acontecendo no trono da graça, no trono de Deus. É impossível ser uma voz de Deus sem ter relacionamento com Deus. É impossível falar o que Deus está falando sem ouvir de Deus. Então, a oração é um alinhamento, é a forma como eu me alinho com este novo reino, desse novo nascimento. E essa geração de João Batista, essa geração que é uma voz e não um eco, porque hoje a gente vê bastante eco, bastante gente repetindo coisas que outros homens disseram. Mas Deus tem nos chamados para ser uma voz que clama. Uma voz que clama aquilo que o coração de Deus clama. Uma voz que clama o clamor do céu. Uma voz que clama o clamor da sala do trono. Então é uma geração que ora todos os dias. É uma geração que se dedica a ter um relacionamento com Deus diário. A segunda coisa, abre mão das suas certezas pela verdade da palavra. Abre mão daquilo que, não, eu tenho certeza disso. Não, mas eu vou abrir mão disso pela verdade da palavra. Porque não é o que eu acho. É uma geração que entende que não é o que ela acha. Não é o que parece muitas vezes. É o que está escrito que importa. É o que Deus diz que importa. E o que Deus diz está escrito. Às vezes, as nossas boas intenções, elas são boas. Mas às vezes não são bíblicas. E a geração de João Batista é uma geração bíblica. É uma geração que caminha de acordo com a palavra de Deus. Com o que está escrito. Às vezes o que eu acho é até bonitinho. Mas não é bíblico. E é tempo da gente se submeter a essa palavra. É tempo da gente se submeter a esse rei que tem uma sabedoria que é muito mais elevada do que a nossa. Tem uma sabedoria que nem se compara ao que a gente pode aprender. A terceira coisa, que é uma prática dessa geração de João Batista, é uma geração que se importa mais em dar do que em receber. É uma geração que se importa mais em dar do que em receber. Tem muita gente exigindo amor,
Tem muita gente exigindo direitos, mas tem pouca gente querendo dar amor. Tem pouca gente querendo abrir mão dos seus direitos em favor do outro. Tem pouca gente se preocupando em estabelecer a justiça de Deus na terra. E a geração de João Batista é uma geração que se importa muito mais em dar do que receber. É uma geração que não está preocupada em ser amada, não está preocupada em ser apacentada, não está preocupada em ser paparicada. É uma geração que está preocupada em amar, em servir, em dar, em fazer justiça. Mas justiça de Deus, justiça divina. Essa é uma característica, essa é uma prática dessa geração de João Batista. A quarta prática, não pensa de forma egoísta, mas vive pelo nós. Vive pelo grande sonho de Deus. Vive pelo destino. Não vive pelo eu. Não vive por aquilo que é. Eu falei para vocês que João Batista, ele era de uma linhagem sacerdotal, né? E não foi para a escola dos saduceus, escolheu ir para o deserto, né? Por quê? Porque o foco dele não estava nas suas credenciais. O foco dele não estava naquilo que ele podia ser diante dos homens. O foco dele estava no grande plano que Deus queria realizar naquele tempo. Esse era o foco de João Batista. E esse precisa ser o nosso foco. Nós precisamos abrir mão do foco do eu, do foco de que as minhas coisas, o meu chamado, o meu ministério, o meu, para o nosso, para o sonho de Deus, para o plano de Deus, para o propósito de Deus, para o reino de Deus. A única forma do reino de Deus se estabelecer na terra é que esses pequenos reinos sejam derrubados. Para que o reino de Deus se estabeleça, os nossos pequenos reinos precisam cair ao chão. Precisam se submeter a esse grande reino que Deus quer estabelecer. A esse grande sonho de Deus que Deus quer realizar aqui na terra. Então o nosso foco, o foco da geração de João Batista é o reino de Deus. O foco da geração de João Batista é Cristo. É o rei da glória. Esse é o alvo. A manifestação da glória de Deus. E a quinta e última prática, né, da geração de João Batista é uma geração que anuncia o evangelho. Não anuncia as suas próprias ideias, mas anuncia o evangelho. Anuncia que Jesus ressuscitou para que todo deserto venha a ter vida. Prega o evangelho que fala que o véu rasgou e agora todos podem ter acesso à sala do trono. Prega o evangelho que nós não somos mais condenados. Que se nós nascermos de novo, nós podemos ter uma vida abundante com Cristo. Que nós não precisamos mais ser escravos do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, é uma geração que anuncia esse evangelho. É uma geração que nem tem outros assuntos. É uma geração que está tão focada naquilo que precisa ser estabelecido, que ela nem anuncia mais outros assuntos. A palavra está viva dentro. Quando nós somos uma geração de João Batista, a palavra está viva dentro de nós. É aquilo que Jesus falou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aonde você para, aonde você vai, esse rio está fluindo. E pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo vivificadas, situações estão sendo transformadas, terras estão sendo aplainadas. Para que a glória de Deus se estabeleça, para que a glória de Deus se manifeste. Então é uma geração que anuncia o evangelho. Entende? E é por isso que eu queria deixar essas 5 práticas. Porque se todos os dias nós praticarmos essas 5 coisas tão simples para o nosso dia a dia, a gente vai ver a glória de Deus se estabelecer. A gente vai ver aquilo que Isaías falou.
Nós vamos ver tudo isso acontecendo. A gente vai ver a manifestação da glória de Deus nesse tempo. Nós vamos ver Deus se manifestando nesse tempo. E esse que é o problema. O que nos afasta dessa missão de Jesus para essa terra, o que nos afasta da missão de Jesus para os homens, é a aceitação de um caminho inferior. Eu quero que você fique com essa frase. O que te afasta de cumprir a missão de Jesus na sua vida é você aceitar um caminho inferior. E eu quero te falar nessa noite, não aceita um caminho inferior. Jesus é o único caminho que vale a pena caminhar. Jesus é o único caminho que vale a pena a gente servir, a gente se entregar. E a minha pergunta, para a gente finalizar hoje, é: você será a resposta das suas orações? Você será a resposta das orações da sua família? Você será a resposta das orações da sua cidade? Você será a resposta das orações da sua igreja? Hoje, eu creio que Deus tem chamado cada um de nós. E eu quero que você responda aí onde você está. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para esse chamado? Ser uma voz no deserto. Ser uma voz que clama no deserto, porque sabe que tem um Deus que responde o clamor. Qual será a sua resposta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no próximo final de semana, daqui um mês, daqui um ano? Qual será a sua resposta? Dia a dia. Decida hoje, qual é a resposta que você vai dar para esse chamado de Deus? Qual é a resposta que você vai dar para isso que Deus já tem colocado no seu coração, para isso que já tem ardido no seu coração? Começa a falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser a geração de João Batista. Eu quero ser essa geração, Senhor, que é a resposta de orações, porque eu creio que o Cristo em mim é a esperança da glória. Eu creio que o Cristo na igreja é a esperança da glória. Eu creio que Cristo em nós é a esperança da glória. É tempo de ser a voz que clama no deserto. É tempo de ser a voz que clama nos desertos que estão acontecendo hoje. Agora é a hora. Chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus, porque há uma ardente expectativa da criação, há uma ardente expectativa da terra, há uma ardente expectativa daqueles que sofrem, daqueles que estão angustiados, pela manifestação dos filhos de Deus, por aqueles que vão manifestar a glória do Pai, por aqueles que vão ser a voz que clama no deserto, aonde os desertos vão ser assolados. Se essa é a sua decisão, eu quero te convidar a ficar de pé aí na sua casa. Aqui na igreja também. Tem os pastores só aqui. Se essa é a sua decisão, eu quero te convidar a ficar de pé. E se colocar diante de Deus. E declarar a sua vontade para Deus nesse momento. Começa a falar: Senhor, eu quero ser essa voz que clama no deserto. Senhor, eu quero ser essa pessoa que exerce o novo nascimento. Eu quero ser esse filho do Espírito Santo, nascido do Espírito, Pai. Eu quero ser essa pessoa que clama e as coisas mudam. Eu quero ser essa pessoa que manifesta a glória de Deus na terra. Eu quero ser carregador da glória de Deus, carregadora da glória de Deus. Fale aí na sua casa: Deus, eu quero ser a voz que clama no deserto. Mas talvez você está ouvindo essa palavra e você está falando: eu não posso ser essa voz ainda, porque eu estou no deserto. Eu estou passando
passando por um deserto, eu não consigo ser uma voz. E não tem problema. Não tem problema, porque Deus tem levantado muitas vozes para orar pelo seu deserto, para clamar pelo seu deserto. E se você é uma pessoa que está passando por deserto, se você é uma pessoa que nesse momento tem precisado do clamor daqueles que clamam no deserto, eu vou pedir para você enviar uma mensagem no direct da igreja, ou no grupo do WhatsApp, ou que você contate algum irmão, alguma pessoa da sua confiança, e se abra com ela e fale: olha, eu sou como aquela mulher hemorrágica da abertura do culto. Ninguém está vendo a minha dor, ninguém está vendo o meu deserto, mas eu tenho um deserto e eu preciso do clamor da igreja. Eu preciso do clamor daqueles que clamam no deserto. Nós somos a embaixada do reino de Deus na terra. E nós queremos ser o clamor para acabar com os desertos desse tempo, da vida de quem precisar e dessa terra. Amém? Pai, eu quero colocar cada um diante de Ti, Senhor. Eu quero pedir, Espírito Santo, enche os nossos corações com a Tua graça, enche os nossos corações com a Tua ousadia, enche os nossos corações com a Tua unção, Senhor. Enche-nos de Ti, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor, porque Tu em nós é a esperança da glória. É a Tua presença em nós que é a esperança da glória. E nós queremos ser a esperança para esse mundo. Nós queremos ser a esperança para o deserto que tem acontecido ultimamente, Pai. Nós queremos ser a resposta da nossa oração, Pai. Nós queremos ser a resposta de outras orações, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos de Ti, Pai. Enche-nos, Espírito Santo. Lava-nos, Jesus. Lava-nos de todo pecado. Lava-nos das nossas transgressões. Vem estar nos alinhando com o Seu reino, porque nós queremos ser essa voz que clama no deserto. E tudo é modificado, a glória do Senhor é revelada. Lava-nos, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Ora, xere, amara na súria, Sim, Senhor. Nessa noite, decida. Decida que a sua vida vai mudar a partir de segunda-feira. Decida que você vai ser essa pessoa que Deus quer que você seja. Decida. Sabe, às vezes a gente ouve muito falar de graça, né, de uma forma barata. A graça, ela não é barata. A graça para que nós pudéssemos ocupar esse lugar de voz no deserto foi muito cara. O preço foi muito alto. O preço que Jesus pagou para que nós tivéssemos essa graça, dessa posição em Deus, foi muito alto. E o pecado e a santidade, eles não são um problema diante de Deus. Mas eles revelam algo para nós. Então, se você está em pecado, se você acha que você é indigno, eu quero falar uma coisa para você. Corra para Deus. Porque o pecado, ele não te afasta de Deus. Ele apenas está te revelando que você já está longe de Deus. Quando nós estamos em pecado, não é que a gente está se afastando de Deus. O pecado é a revelação de que nós já estamos longe. Assim como a santidade não é o que nos aproxima de Deus. A santidade é a revelação de que estamos perto dele. Porque quando a gente está perto dele, a gente ouve e a gente consegue obedecer. Então, se existe alguma coisa que faz você achar que você é indigno de ser uma voz que clama no deserto, eu quero te pedir, corre para Deus. O pecado não está te afastando de Deus, você já está longe de Deus e por isso você está pecando. Volta. Volta, porque quando você se aproxima de Deus, a presença de Deus te santifica. A presença de Deus vai fazer você parar de pecar.
A presença de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Então volta. Volta. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar agora, Pai. Para que o Teu Espírito Santo esteja tocando corações, Pai. A Tua palavra diz que quando o Espírito de Deus viesse, Ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Espírito Santo, eu oro para que haja um convencimento esta noite do nosso pecado, porque não cremos verdadeiramente em Ti. Do Teu juízo, porque Cristo morreu por nós. E da Tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, traga um convencimento aos corações nessa noite, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar prontos, Deus, para esse chamado. Estar prontos, Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amados, eu vou deixar vocês com o Niltinho. E eu quero que você seja muito abençoado. Que a sua casa seja muito abençoada. Que você possa permanecer na presença de Deus dia a dia. Que você possa manifestar a glória de Deus dia a dia. E que você seja uma voz que clama no deserto. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Este é o meu clamor a Ti, Jesus. Este é o meu clamor a Ti, Jesus. E todo olho Te verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todo olho Te verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E todo olho Te verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todo olho Te verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós clamamos, Ele é o Senhor. Sim, clamamos. Sim, clamamos. E confessamos que Ele é o Senhor. Te rendemos, ó Deus, toda a glória, todo louvor a Ti, Jesus. A Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Rendemos a Ti. Desejamos ser a voz que clama no deserto, a voz que clama que Cristo vive.
Venha o teu reino, venha o teu reino, e que todos confessem que só tu és Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino, e que todos confessem que tu és o Senhor Jesus. Recebe, ó Deus, nosso clamor, nossa adoração, a confissão de nossos lábios, que tu és o Senhor. Ó Deus, faça o teu querer e a tua vontade nas vidas, nas famílias que receberam a tua mensagem. Nós declaramos vida, nós declaramos transformação, o teu reino sobre esses lares, no nome de Jesus, amém. Uma boa noite, meus irmãos. Amanhã teremos culto às 19 horas. Deus te abençoe, uma boa noite.